Mais uma vez, bom sábado. É um prazer estar falando para esta região, né? Aí, uma região saudosa e também é o convite feito aí pelo coordenador distrital, o Luiz Felipe, e conhecendo aí o nosso coordenador regional da 12ª, coordenador Akira Takahashi. É um prazer estar aqui falando, né, a um público diferente, um público que ainda não me ouviu pregar, já me ouviu lá na reunião da CG3, no Guaibim, mas não me ouviu pregar, nem falando a respeito da palavra de Deus. Mas nós vamos conversar aqui por 20 minutinhos, algo bem rápido, bem sucinto, falar de heróis. Mas antes de eu fazer a introdução, queria convidar, já fizemos uma oração, mas eu convido você a fechar o seu olho e vamos falar com Deus antes de abrir a sua palavra. Feche o seu olho e vamos falar com o nosso Pai. Poderoso Deus, amoroso Pai, louvado, exaltado, enaltecido e honrado seja o teu santo e bendito nome. Agradecemos ao Senhor pela semana que o Senhor nos concedeu e por um final de semana que se inicia uma semana de lenço. Nós somos gratos ao Pai porque, embora uma ação atípica que é a pandemia, nós estamos aqui porque o Senhor nos permitiu. Obrigado porque a tua misericórdia se renovou em nossa vida. Abençoe, Senhor, a cada um de nós que vamos ouvir a inspiração da tua palavra, que ela seja uma carta aberta falando ao nosso coração. E oramos por cada desbravador, por cada aspirante a líder, por cada membro da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre heróis. Eu vou pedir licença para ficar aqui nessa posição, porque eu posso até ficar em pé, ó. Daqui a pouco eu levanto, tá? Mas pedir licença para ficar nessa posição aqui, para perguntar para você qual o seu super-herói favorito. Alguns aí podem dizer assim, eu gosto muito do Batman, o Homem-Morcego. Primeiro que morcego não é homem, né? Mas o pessoal gosta de Batman, né? Ou Batman, como é chamado lá nos States. Outros vai dizer que gosta do Spider-Man, o Homem-Aranha. Segundo que Aranha não é homem, não foi produzido por Deus para isso. O Aranha é um aracnídeo que tem a sua função de fazer aí parte da cadeia alimentar dos insetos menores. Alguns podem dizer o Iron Man, o Homem de Ferro. Primeiro que Deus não usou o ferro para... Terceiro, né? Deus não usou o ferro para produzir o ser humano. Usou o barro, o pó da terra, é o que diz o livro de Gênesis. Alguns podem dizer que gosta do Pantera Negra. Digo para você, o cara que faz Pantera Negra morreu de câncer. Tá? Então, não é mais o seu super-herói. Alguns podem dizer que é o He-Man. Rapaz, ele é o cara. Sabe a música lá do Roberto Carlos? Esse cara não é ele, esse cara é He-Man, tá? Porque He-Man, ele é o cara. É a tradução do nome. Então perceba que são personagens da Marvel ou de algumas outras empresas que nós adotamos como os nossos super-heróis favoritos. Mas eu digo para você que todos esses super-heróis eles são falidos e finitos. Falidos porque é inimaginável, eles não são reais. Cada ator ele interpreta, ele passa por aulas para que ele possa desempenhar um bom papel. Olha o nome, papel, protagonizando aquilo que não é de verdade. Tá ok? Mas nesta série, nesta semana de lenço proporcionada pela 19ª região, corrigindo lá, eu falei 12ª, tá? 19ª região, com o nosso amigo e coordenador regional Akira Takahashi, nós escolhemos falar sobre heróis diferentes dos heróis que alguns têm em mente. De tantos desses alguns que eu disse aqui. E hoje nós vamos falar sobre um herói magnífico. Um herói que é conhecido por muitos como o pai da fé. É isso aí que você realmente pensou. Vamos falar sobre Abraão. Algumas pessoas falam de Abraão no sentido dele estar no monte e lá no monte ele oferecer, por pedido de Deus, na verdade uma ordem de Deus, para que ele executasse a vida do seu próprio filho Isaac.
Mas não é sobre isso que eu vou falar, não é sobre esta parte que todo mundo lembra de Abraão. Eu também não vou falar de Abraão no momento que desce para o Egito com sua esposa, antes ainda Abrão, né? Quando ele desce para o Egito com sua esposa Sarai. E com medo dos egípcios, ele pede para que Sarai minta ou omita. Por que eu usei mentir e omitir? Porque na primeira ação, parece que omissão não é pecado. Mas se eu escondo o fato, se eu escondo a verdade, se eu estou escondendo algo que é verdadeiro, eu estou falando algo que é mentiroso. Logo, omissão se aplica também como mentira. A chuva começou a cair, chuva de bênçãos. E nós temos, chegar mais perto aqui para vocês me ouvirem, e nós temos a parte de que Abraão diz para Sara, dizer para Faraó e para os egípcios que ela era sua irmã. De fato, Abraão e Sara eram meio-irmãos, tá? Mas, naquele momento, naquela circunstância, a Sarai, ela era a esposa de Abrão, mas ele pediu para que ela mentisse para que a vida dele fosse poupada pela beleza que Sarai apresentava ainda, né? Depois, lá diante do rei Alimeleque, no segundo período, ele também pede para Sarai, agora já Sara, cometer este mesmo delito, este mesmo pecado. Falar para o rei Alimeleque que Sara era sua irmã, mas Deus perturbou a mente de Alimeleque e mostrou através de um sonho que Abraão e Sara eram marido e mulher, mesmo porque Alimeleque percebeu que Abraão cuidava de Sara de uma forma diferente, acariciava. A Bíblia diz que ele viu Abraão acariciando o rosto de Sara. Então perceba que, mais uma vez, o grande herói da fé, o grande pai da fé, ele comete um deslize. Mas não é também sobre esses deslizes que eu vou falar. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18. Vou dar um tempo aí de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gênesis capítulo 18, a partir do verso 22 até o verso 33 é a nossa meditação de agora. Nós vamos falar sobre duas cidades. Duas cidades que você já conhece, que você já ouviu falar, seja na escola, seja na igreja, seja na sociedade, seja no clube de desbravador. Sodoma e Gomorra. Duas cidades muito próximas. Eu diria que Sodoma e Gomorra não se aplicava como cidade, mas como um vilarejo muito desenvolvido. A Bíblia não descreve o número de pessoas, o número de habitantes que existiam nessas duas cidades, mas descreve o fato de que era uma cidade muito terrível, ao passo de que a Bíblia, no Novo Testamento, vai dizer que o mundo vai ser igual a Sodoma e Gomorra. E o mundo hoje está como Sodoma e Gomorra. De que forma? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E lá existia de tudo. Uma passagem muito clara disso é quando Ló ele está na cidade e recebe a visita do anjo. Deus dizendo para Ló, Ló, sai de Sodoma porque eu vou destruir essa cidade. E Ló é relutante. Ló, por que eu tenho que sair daqui em um lugar tão bom? Lembrando que quando Ló foi para Sodoma, foi porque Abrão falou assim, olha meu sobrinho, eu estou colocando diante de você toda a terra, escolhe para onde você vai. Para o lugar onde você for, eu vou para o lado contrário, porque os pastores das ovelhas, tanto de Abraão quanto de Ló, estavam brigando. Então, para não haver contendas, eles resolveram se separar por orientação divina. E Ló escolhe o Vale de Siquém, o que nós conhecemos aí hoje como Sodoma e Gomorra, tá? Ali hoje a Líbia. E aí o que acontece? Este vale, que se tornaram um lugar muito desenvolvido, os homens eles perderam o amor de Cristo. E na visita desse anjo, Ló ele fecha a porta e começa a dialogar, mas os moradores percebem que entrou um homem estranho dentro da cidade. E à medida que eles vêm se aproximando, Ló sai, não faça mal a este homem, ele está em minha casa, é o meu hospedeiro, é o meu hóspede. E os homens, não, nós queremos ele para nós abusarmos. Então, perceba como eram os homens de Sodoma e Gomorra. Na verdade, esse episódio aconteceu na cidade de Sodoma. Então,
a intenção dos homens era estuprar. Esta é a palavra para hoje. Estuprar do anjo, daquele homem que estava na casa de Ló. Ló oferece suas duas filhas, ele destaca que são duas filhas donzelas, duas filhas virgens, e os homens recusam para poder fazer dano, fazer mal, aquilo que já estava no coração deles com aqueles homens. Perceba que Abraão, o nosso personagem de hoje, nosso herói de hoje, um homem temente a Deus, um homem íntegro. Assim, eu acredito que a mesma descrição dada a Jó foi dada também a Abraão, um homem íntegro, temente a Deus, que se dizia do mal. E agora este homem, ele recebe a ordem divina de ir buscar o seu sobrinho, porque Deus ia derramar fogo ali e destruir toda a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus anunciou para ele a destruição, e agora Abraão começa a demonstrar que tipo de homem ele era. Ele já havia cometido alguns erros atrás. Ele já havia pecado contra Deus, ele já havia mentido, mas mesmo assim ele se tornaram um homem exemplo, um herói a ser seguido. E ele diz assim para a gente lá no verso 22. Então partiu dali daqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando, lembra dos homens que foram, verso 23. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? O Abraão conversando com Deus. Senhor, o Senhor vai destruir o ímpio com o justo? É assim que o Senhor age? É assim que eu vou ter imagem tua? O pensamento que vai despertar em mim é que o Senhor é um Deus que vai destruir uma grande nação se houver justo ali por causa do pecado da maioria? E aí ele começa a interceder. O verso 24 diz: Abraão fala com Deus: Senhor, se porventura houver ali 50 justos na cidade, destruirás assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela encontrarem? Sabe, irmãos, como cristãos, como desbravadores, do qual o nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço, nós devemos pensar várias vezes antes de tomar uma atitude, porque o principal foco, o principal objetivo é salvar. Uma nação perversa, uma nação idólatra, uma nação que havia se esquecido de Deus, uma nação má, e mesmo assim, o servo de Deus, o nosso grande herói, estava ali intercedendo. Estava ali falando com Deus: Senhor, se houver 50, o Senhor vai destruir a cidade? E aí a resposta do Senhor ele é muito mais brilhante. E aí o Senhor responde assim: longe de ti, olha o que Abraão ainda fala, longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juízo de toda a terra? E Abraão tem a resposta de Deus: eu não vou matar se houver 50. Mas aí Abraão entende também que o povo é mau e ele, Senhor, verso 26, Senhor, mas se achar ali em Sodoma 50 justos dentre a cidade, o Senhor vai poupar a cidade? E aí o verso 27 diz, Deus diz a Abraão: eis que me atrevo, Abraão fala com Deus, desculpa, Abraão fala com Deus mais uma vez, eis que me atrevo, Senhor, a falar contigo aqui do pó das cinzas, na hipótese de faltarem 5 para os 50. Abraão já diminuiu a conta. Não é que esta conversa foi tida no mesmo momento. Talvez Abraão falara com Deus, a Bíblia não dá detalhes, mas talvez Abraão falara com Deus e descera para falar com o povo, e o povo para dar estudo bíblico, para falar do amor do Pai, da misericórdia de Deus, e o povo ainda relutante. E agora ele volta e fala com o Senhor: se faltar 5 para 50, o Senhor vai destruir? E aí o Senhor de novo: não a destruirei. Ele responde no verso 28, não a destruirei se eu achar ali 45 pessoas. Olha como Deus é amoroso. E Abraão vai diminuindo essa conta, porque 45 ainda parece ser muita gente para uma nação de aproximadamente, é um cálculo arqueológico, não existe uma exatidão, a Bíblia não fala o número de pessoas, mas se calcula em média de 15 mil pessoas naquela cidade. 15 mil em Sodoma, mais 8 mil em Gomorra.
Então a gente soma aí 23 mil pessoas, aproximadamente. Aproximadamente é o que se calcula esporadicamente. Imagina, de 23 mil pessoas, Abraão está pedindo somente a favor de 50. Senhor, se houver 50, o Senhor destrói. O Senhor disse que não. Se houver 45, o Senhor destrói? Não. E Abraão não acha 45 justos, 45 joelhos que se dobram ao Deus do céu e da terra. E ele ainda volta a falar com Cristo. Disse-lhe ainda mais a Abraão: se porventura, verso 29, se porventura houver ali 40, respondeu o Senhor, não farei por amor dos 40. Cristo continua amando o ser humano, independentemente do que ele faça, só que ele não pode salvar o ser humano na condição que o ser humano está. É diferente. Cristo amou o mundo, é o que diz João capítulo 3, verso 16. Ele amou o mundo, ou seja, ele amou todas as pessoas. Mas ele não pode salvar o indivíduo se o indivíduo não se aproxima dele, não entrega a vida para ele. Mas mesmo assim o Senhor diz, por amor de 40, o amor de uma população do tamanho de Valença, eu vou poupar toda a nação se houver ali 45 pessoas. E Abraão fala, se houver 30, verso 30 agora dizendo, insistiu ainda, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver ali porventura 30. E o Senhor responde, não farei se encontrar apenas 30. Gente, está diminuindo a conta. Eram 50, já está faltando 20 para 50. E ele falou, não destruirei por amor de 30. E Abraão ainda intercedendo pelo povo. Imagina que homem de oração, que homem de fé. Homem que estava ali brigando com Deus, falando, Senhor, não mate o povo ainda há esperança. Sabe aquele ditado, enquanto há vida há esperança? Abraão se apegou a isso. Enquanto há vida ainda há esperança. E a esperança, Deus, ele sabe que há esperança, porque a esperança é um fator, é um sentimento que nós despertamos quando acreditamos em algo. É desenvolvido pela fé. Esperança é o sinônimo da fé. Nós esperamos a volta de Jesus, mesmo não o vendo, mas acreditando que ele deu a sua palavra e vai voltar. É o que diz Hebreus. Tá? E aí o que é que diz ainda, o que é que nos fala o verso 31? Continuou Abraão. Eis que me atrevi a falar, verso 31, a falar ao Senhor. Porventura, se houver ali 20, responde o Senhor, não destruirei a cidade por amor de 20. Começamos com 50 desbravadores. Começamos com um pedido simples. Talvez Abraão estava lembrando aí de 1%, talvez tivesse 50 mil, tivesse 5 mil moradores. Não se sabe, não se tem uma exatidão, mas Abraão estava pedindo apenas uma pequena parcela. Senhor, se houver 50, 45, 30 e agora 20. E Deus não mudou a sua resposta por amor a Abraão e aos 20 que ele houver apresentado, aos 30 que ele houver apresentado, aos 45 e aos 50. Mas aí chega um momento que Abraão percebe que essas pessoas que ele falou, dessas pessoas, se eu fizer uma conta rapidinha junto com você aqui, eu vou dizer 50 é o número de estudos bíblicos que Abraão estava dando. E ele fez apelo para os 50. Os 50 não aceitaram. Então eu já tenho 50 não ao batismo, não à salvação. Depois ele vai dar estudo para 45, já são 95. E 95 disseram não. Foram 50 mais 45, 95. Agora ele dissera 40, já são 135 pessoas. 135 estudos bíblicos que o povo disse não para Deus. E agora ele fala 30. São 165 estudos bíblicos já apresentados e o povo de Sodoma e Gomorra dizendo não. E por fim, agora 20. 180 bíblicos dados por Abraão. Não houve nenhuma resposta. E o verso 32 diz, disse ainda Abraão, não se ire o Senhor se eu lhe falo somente esta vez. Se porventura houver ali 10, o Senhor disse, não destruirei por amor aos 10. 195 estudos bíblicos apresentados por Abraão. E Deus, mesmo assim,
manteve a sua resposta com a mesma calmaria, com o mesmo amor. Se houver 10, eu poupo uma grande nação. Desbravadores, líderes, aspirantes a vai nos amar. Deu uma travadinha aí que eu sei. Cristo vai nos amar. Oi, pai. Cristo vai nos amar. Não importa o que nós fizermos, mas ele não pode nos salvar se nós não decidirmos por ele. Por os 195 estudos bíblicos dados por Abraão, um homem intercessor, o nosso herói foi um intercessor, um homem missionário que se preocupou pela salvação das pessoas. Que tipo de líder, de aspirante a líder, de desbravador você está sendo? Será que você é daquele que se acomoda no banco da igreja, que cruza os braços esperando que o pastor, que o coordenador, que o departamental de pessoal, que outras pessoas façam o serviço que também é dado a você? O livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, diz que toda autoridade, versículo 19 diz que nós devemos fazer discípulo, ir de fazer discípulo de todas as nações. O verso 18 diz que toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra, e esta autoridade ele estava outorgando para nós. Que tipo de desbravador, que tipo de cristão é você, sou eu. Verso 33, para finalizarmos, diz: tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Sabe o que isso nos diz, irmãos? Que eu não devo cessar de falar do amor do Pai, de tentar salvar as pessoas e guiar no serviço, enquanto Deus não se retirar. E sabe quando isso vai acontecer? Não ache que Deus vai ficar na terra, que o Espírito dele vai agir para sempre. A serva do Senhor diz isso, que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Então, quando Deus tirar o seu Espírito daqui, o livro de Apocalipse nos diz que quem estiver santo continue na prática da santidade, quem for injusto continue na prática da injustiça. Deus vai retirar o seu Espírito. Deus, ele não se cansa do ser humano, mas o prazo dele está acabando. Você não sabe o dia nem a hora. O nosso herói não sabia nem o dia nem a hora, mas ele tinha a sentença: eu vou destruir a cidade com fogo e enxofre. Cristo está dizendo para nós, a mensagem é a mesma. A mensagem de destruição para Sodoma e Gomorra é a mensagem de destruição para o mundo. Deus está dizendo que vai destruir o mundo com fogo e enxofre. Os mesmos elementos utilizados na destruição de Sodoma e Gomorra. E onde está você? O nosso herói estava lutando para salvar pessoas. E onde está você, desbravador? Onde está eu? Onde estou eu? Nessa grande mensagem que o Senhor teve para nos dizer. Eu vou destruir mais uma vez. Eu oro para que você esteja do lado de Cristo. Esteja na frente da batalha, salvando pessoas do pecado e guiando no serviço. Imitando o nosso grande herói, Abraão. E não imitando Spider-Man, Batman, Iron Man, Pantera Negra e tantos outros, Mulher Maravilha, Homem-Formiga. Nenhum desses vai te salvar. Uma certa feita, para finalizarmos, uma certa feita, eu assistindo a um sermão de um determinado pastor, ele falou assim, vamos orar, mas quem vai orar é fulano. E o fulano era o filho do pastor. Imagina, filho de pastor, com 8 anos de idade. E a oração do menino foi: querido papai do céu, abençoe o Homem-Aranha para que ele possa salvar o mundo. Eu não estou condenando o pastor, mas a mensagem de hoje pela manhã, na Semana do Lenço, pelo pastor Dudu, ele falou sobre tempo. Onde nós estamos gastando o nosso tempo? Abraão não perdia tempo. Ele era humano como nós, por isso que existe uma vida traçada a partir de pecados também. Mas existe muito mais a parte de comunhão que ele teve com Deus.
Os heróis que a Bíblia apresenta são heróis carnais, assim como nós. As possibilidades de erro que eles tinham, nós também temos. Mas ele escolheu falar de Cristo até seu último momento. Ainda sobre a ameaça de cair fogo do céu, ele pregou em Sodoma e Gomorra. Ele tentou salvar pelo menos 10 pessoas. E se o pedido continuasse para uma, Senhor, se houver um justo, o Senhor vai destruir. Deus continuaria dizendo, por amor de um, eu vou poupar uma cidade inteira. 2 cidades. As províncias e a capital. Eu vou poupar. Porque eu estou dizendo que o meu filho morreu pelo pecador. Não importa quem seja ele. Cristo morreu por você. Cristo morreu por Abraão e ele está disposto a te salvar. Que o nosso Senhor Jesus possa ser o seu grande herói. Nosso herói maior, Jesus Cristo, possa estar ao teu lado. Eu convido você, nesse momento, a tomar uma decisão de esquecer os heróis secularistas e focar no herói espiritual. Tomar por base homens que viveram à margem da sombra de Jesus, fazendo com que o eu diminuísse e Jesus Cristo fosse exaltado. Quer você ser um desses heróis? Quer você estar na linha de frente salvando do pecado e guiando no serviço? Quer você ser o herói de lenço? Não de capa, mas de lenço? Se esse é o teu desejo, vamos orar nesse momento, vou orar pela tua decisão, pela minha decisão. Falemos com Deus. Grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que eu tenho que salvar as pessoas. Eu tenho que buscar estas pessoas na condição que ela está, para que eu possa guiá-las até o Senhor e o Senhor fazer delas pessoas que sejam cidadãs do reino dos céus. Para isso eu preciso que o exército vá comigo, mas não um exército apenas de homens, porque nós temos homens, ainda que poucos, porque a tua palavra diz que a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso nós estamos aqui rogando ao dono da seara, ao Deus do céu, que mande mais trabalhadores, sejam eles desbravadores, sejam eles aspirantes a líder, sejam eles líderes, sejam eles membros de igreja. O Senhor diz que se nós não falarmos, as pedras clamarão, e quando a pedra clama, ela pode clamar mensagem errônea. Porque Paulo, através do Espírito Santo, ele diz que se um anjo descer do céu com um evangelho que não seja eterno, este evangelho seja para vós outros anátema, maldição. Nós não queremos maldição na nossa vida, Senhor. Nós queremos ser bênçãos. Nós queremos propagar bênção, assim como o Senhor disse àquela mulher junto ao poço, olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem pede água de beber para você, minha filha, em você nasceria, você me pediria, e em você nasceria um rio que iria correr para a vida eterna, uma fonte para a vida eterna. Por isso, em nós, Senhor, faz jorrar uma fonte que leve para a vida eterna. E que muitas pessoas venham beber desta água, essa água que pode saciar qualquer sede. Não sede de água, mas sede de ouvir a tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Ministério dos Desbravadores. Obrigado pelo MDA, Jovens Aventureiros Adventistas e Desbravadores. Obrigado porque o Senhor tem mantido esse ministério vivo. Que cada desbravador nesta manhã, que cada líder nesta manhã, sinta-se tocado em ter compromisso com o Senhor. Que o secularismo deste mundo não nos faça esquecer a grandiosidade do teu poder. Não nos faça esquecer que o reino está preparado para nós, que vamos ouvir da boca do Senhor as palavras: vinde benditos de meu Pai, possuir a morada que está preparada para vocês desde a fundação do mundo. Nos faça entender, Pai, que o mundo está jazido no maligno e que nós só temos esperança se estivermos contigo. Que o exemplo de Abraão seja manifestado em nossa vida, a ponto de nós amarmos as outras pessoas mais que a nós mesmos, porque quando nós amamos, nós estamos preocupadas em salvá-las. Seja o nosso grande herói, o nosso grande modelo, e nós oramos ao Senhor agradecidos ao Pai em nome de Jesus.